Caríssimos irmãos e irmãs, Deus é amor e por isso somos convocados a fazer como o Senhor mesmo fez, amarmos-nos uns aos outros. Peçamos a Ele a graça de, cada vez mais, ser discípulos autênticos do seu reino. Celebremos com alegria e esperança. Antífona. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Deus é Senhor, Ele nos iluminou. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui no dia 7 de janeiro de 2025, terça-feira do tempo do Natal, depois da Epifania. Hoje é dia de São Raimundo de Penha Forte, presbítero. Estamos também na segunda semana do Saltério. Vamos participar desta celebração da palavra com essa orientação que acabamos de comentar. Amarmos uns aos outros. Pedir a Deus para que Ele possa nos ensinar, nos instruir, nos preparar para que a gente desenvolva cada vez mais o amor, para que amemos uns aos outros. Para isso, vamos realizar o nosso ato penitencial. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama a segui-lo fielmente. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Feche seus olhos e ore comigo. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, cujo Filho unigênito se manifestou na realidade da nossa carne, concedei-nos que, reconhecendo-o exteriormente semelhante a nós, sejamos interiormente renovados por ele, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça
ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Das montanhas venha a paz a todo o povo, e desça das colinas a justiça. Este rei defenderá os que são pobres, os filhos dos humildes salvará. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz, até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando os grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, esse milagre, essa alegria de estarmos lendo essa passagem do Evangelho que está lá em Marcos, nos dá essa certeza que quando nós estamos junto do Senhor, ao lado de Jesus, não falta nada para nós. Que alegria saber que Jesus é aquele que produz verdadeiros milagres na natureza, na nossa natureza, e faz com que possamos estar saciados de todas as formas. Na primeira leitura de hoje, encontramos-nos com uma das mais belas definições de Deus presentes na Escritura. Deus é amor. Fomos amados primeiramente por Deus, com o envio do Filho. Desse modo, conhecedores de Deus e frequentes em sua escola discipular de amor, somos também motivados a fazer o mesmo. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Essa realidade
está presente no Evangelho, na pessoa de Jesus, quando ele se move de compaixão pela multidão faminta. Eram como ovelhas sem pastor. A multiplicação dos pães, milagre do Senhor, tanto sacia a fome do povo que estava com Jesus e seus discípulos, quanto prefigura o banquete eucarístico memorial de nossa salvação e sacramento de amor. O discípulo é chamado a fazer como o Mestre Jesus fez, repetindo seus atos até que ele volte. Anuncia e testemunha a graça, a misericórdia e o amor do Senhor. E aqui, meus irmãos, cabe também um pedido para vocês. Veja que Jesus, ao saciar aquelas 5.000 pessoas, ele deu graças. Ele agradeceu a Deus, humildemente. Jesus é Deus, mas ele reconhece a figura do Pai, que foi o Pai que enviou ele para que pudesse produzir essa festa, essa alegria, esse milagre. Portanto, no nosso dia a dia, agradeça tudo. Antes de você fazer qualquer refeição, agradeça ao Senhor. Pai, agradeço por essa refeição que eu vou fazer. Ainda que seja para chupar uma bala, para chupar um sorvete que seja, agradeça. Senhor, muito obrigado por este alimento. Porque quanto mais a gente agradece, mais graça você recebe, mais alimento você recebe e ainda sobra. Vocês viram que sobrou. Ele alimentou 5.000 pessoas. Tudo isso é amor, meus irmãos. Por isso que Jesus nos recomenda, nessa fase, agora que nós estamos iniciando nesse início de ano litúrgico, vamos desenvolver um amor um ao outro. Vamos desenvolver a prática do amor, da caridade, sabe? Pensar no outro, pensar no sofrimento do próximo, pensar nas agruras, nas aflições que o outro vive também. E a gente tem condições de ajudar de alguma forma. A gente tem condições de ser solidário. Temos que lutar conosco interiormente para tirar todos esses sentimentos ruins que há em nós. Raiva, ressentimento, mágoa, rancor. Sabe? A gente fica guardando coisa ruim dentro da gente que só vai te fazer mal, te deixar doente. Livre-se disso com o perdão, com a compreensão, com a tolerância. E essa é a melhor forma de fazer a multiplicação dos pães e dos peixes. Porque você vai ser uma pessoa que vai se multiplicar em dons de amor, de bem, de caridade, de solidariedade. É isso, é esse milagre. Você consegue agradar a milhares de pessoas, porque você é repleto do amor de Deus. Você pode não saciar a fome daquela pessoa, porque talvez você não tenha condições, mas você vai estimular aquela pessoa a buscar aquilo que ele necessita, porque ele vai sentir, ele vai perceber que ele tem um amigo, ele vai perceber que ele tem uma pessoa com quem ele pode contar, ele vai perceber que tem uma pessoa que o ama, e isso é o maior e o mais importante alimento que possamos receber neste mundo. O alimento é necessário para o nosso corpo, mas o carinho, o respeito, a admiração, a palavra boa transmitida é o alimento para a alma e para o espírito. E quando o espírito está fortalecido, ele fortalece o corpo, dá estímulo para que o corpo possa ir buscar as coisas naturais, materiais. É assim, você desanimado, você perde a vontade de muita coisa. Mas quando você está estimulado por uma palavra amiga que você recebeu, por um carinho, por uma atenção que você recebeu, você vai buscar e você vai encontrar. Essas passagens de Jesus é isso. Veja, 5.000 pessoas que já estavam ali para ouvir Jesus, já estavam ali, já estavam se alimentando com a palavra, alimentando o seu espírito. Quando Jesus os alimenta, essas pessoas, em princípio, jamais o deixariam. Verdadeiramente jamais o deixariam. É o que acontece em nossas vidas. Mas é claro que Jesus tinha uma missão.
Ele não só tinha que alimentar aqueles pobres que estavam ali, mas também tinha que cuidar daqueles que eram adversos a ele, e que também são criaturas e pessoas de Deus. E aí você já sabe da história, que Jesus é traído, é crucificado, mas isso faz parte, para que as outras pessoas que eram contrárias a Jesus também participassem desse banquete. Com certeza, muitos que viveram naquela época, hoje já são santos, porque arrependidos que ficaram dos atos que cometeram. E assim, meus irmãos, nós vivemos nos dias atuais, temos que pensar dessa maneira: amar, simplesmente amar, só isso. Esforce-se, combata você mesmo, dê todo o seu esforço, toda a sua dedicação, toda a sua capacidade para que você ame, faça isso. O resto deixa para lá. Esforce-se de todas as maneiras para que você pratique o amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Transforme a sua vida e a de muitos outros. Nossa comunidade católica está envolvida em diversas obras sociais, de distribuição de cestas básicas à construção de creche. Cada ato de generosidade conta. Colabore com a comunidade. Mesmo uma pequena contribuição pode significar menos sofrimento ao próximo.